Antes da gente ver essa parte de valor absoluto, eu vou responder uma pergunta que foi feita para mim que é muito pertinente. Por que que eu não comecei pelos apêndices aqui, né, do livro, para depois responder os testes, para depois começar então a parte de cálculo, já que eu julguei ser importante ver essa parte teórica que o autor do livro julga ser importante. Por que que eu não fiz nessa ordem? Primeiro porque eu queria saber qual é que era o meu nível, então se eu ia ser capaz de responder esses testes aqui, considerando o que eu aprendi antes de encostar as mãozinhas nesse livro aqui. Eu não gostei do resultado, tá? O meu desempenho foi mediano para baixo, assim. Eu sei que eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas, mas eu esperava que, depois de ter resolvido aquele livro de matemática inteiro, eu tivesse um desempenho melhor do que eu tive. Mas mesmo assim consegui fazer, né, com certo sofrimento, mas tudo foi feito. Então, depois disso, né, a gente vai ver essa parte teórica aqui, junto com um monte de exercícios que o autor preparou, né, escolheu selecionadinho aqui pra gente fazer, para aí sim começar a realmente ver a parte nova de cálculo, que é o que todo mundo está esperando, né. Só que no meu caso, como o meu desempenho ele é muito abaixo da média, se eu fosse direto para a parte de cálculo não ia dar certo, não ia ser tão bom assim, porque eu estou saindo de um livro de física, ou seja, aqueles assuntos de matemática que eu vi faz muito tempo, né, que eu não usei eles, alguns deles, né, que a gente está sendo cobrado aqui. E aí, se eu fosse direto, não ia dar certo, e os testes eu só fiz eles primeiro para depois vir aqui pro apêndice, porque eu queria saber realmente o quanto eu sabia daqueles assuntos, tá? Mas enfim, então, respondida essa pergunta, agora a gente pode continuar. Então, valor absoluto. O valor absoluto de um número A, denotado por tem as duas barrinhas, né, ali entre o A, é a distância de A até o zero na reta real. Como distâncias são sempre positivas ou nulas, então a gente tem que o módulo do A é sempre maior ou igual a zero para todo número A. Que interessante isso, né? Ah, é, eu botei uma película na minha mesinha digitalizadora aqui. Aí vai dar uma travada aqui um pouco na hora de escrever com a caneta, que ela ficou dando uma pegadinha, porque é aquela película de gel. Mas é melhor isso do que riscar minha tela, né? Então vai ter um delayzinho aqui no início. Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, a gente tem o módulo de 3 igual a 3, de fato concordo, menos 3 também vai dar 3 e assim vai. Então isso aqui a gente já tem uma boa noção das coisas. Agora esse 3 menos π é interessante o jeito como ele organizou, né? Já que o π é 3,14 alguma coisa, para tirar para fora do módulo, mas mantendo a subtração, né? Então ele só botou o maior menos o menor, tá? Então 3,14 alguma coisa menos 3 de fato, e vai ser um número maior do que zero, resultado dessa subtração. Muito interessante, primeira vez que eu vejo uma coisa organizada assim. Ah, mas vamos lá. Em geral, então, módulo de A é igual a A se o A é maior ou igual a zero e é igual a menos A. Calma lá. Módulo do A é igual a menos A se o A for menor que zero. Ah, como? Perdão? O módulo do A é igual a menos o A se o A for menor que zero. Ah, claro, tá, desculpa. É porque daí o menos ali é pra. Tá. Perdão. Tá certo. Então, módulo do A é igual a menos o A pro A menor que zero, claro. O cara tem uma dificuldade de entender o básico, né? Pois é. Por exemplo, se a gente tiver menos 3 aqui, então a gente vai ter menos 3. Interessante. Então, menos surge quando o número é negativo lá dentro. Beleza. Tá vendo? Eu demoro um pouquinho, mas eu entendo. Então, vamos aos exemplos. Expresse 3x menos 2 sem usar o símbolo de valor absoluto.
Tá. Como é que era essa situação? A gente tem duas possibilidades aí pro nosso 3x menos 2, né? Isso ser algo igual a zero, pode ser zero essa coisa, ou maior do que zero. Uma coisa assim, né? Olha só. Mas é um exemplo, é só tu olhar. Não, cara, a gente faz. 3x menos 2. Eu devo ter abrir em casos, certo? Então, a possibilidade dessa coisa aqui ser igual a zero. Então, eu vou ter 3x igual a 2. Meu x é igual a 2 terços, né? Isso aí, eu escrevo 2 terços como sendo 3, exatamente. Essa seria uma possibilidade. Deixa eu olhar, porque senão vai ficar muito feio. Eu tenho que abrir em casos, né? Vai ser 3x menos 2 se o meu 3x menos 2 for maior ou igual a zero. E aí eu boto um... Tá, beleza. Tava aqui, né? O outro exemplo que eu mesmo fiz, essa da parte aqui. Então, beleza, não tem problema. A gente começa de novo, paciência e calma nesse início. Até porque é a única coisa que a gente tem que ter, né? Quando tá estudando, cara. É paciência e calma. Tá, eu vou abrir isso em duas possibilidades. Isso aqui vai ser igual. Aí vai ser 3x menos 2 se... como é que ele organizou essa coisa? Aí ele bota se 3x menos 2 for maior ou igual a zero, tá? Se o resultado daquelas continhas ali todas for maior ou zero, não mexo. E aqui eu vou ter menos, aí, 3x menos 2, se 3x menos 2 for menor do que zero. Então é assim que ele se comporta. Tá, interessantíssimo. E aí eu tenho que fazer, encontrar os intervalos? Não, é só dizer, fazer as considerações em relação ao x e deu. Lembre-se que o símbolo de raiz, tá, isso aí pouco importa. Então tá, é só isolar o x então nos dois casos e entregar assim a resposta. Tá, beleza. Então, módulo de 3x menos 2, eu posso expressar da seguinte forma. Tipo aquelas funções definidas por partes, né? Que ela se comporta de uma determinada maneira, de um jeito e do outro lá e tal. Então, 3x menos 2, se... Aí aqui o meu x, eu vou somar 2 em ambos os lados. Então, eu vou ficar com... E dividir por 3, né? Então, eu vou ficar com o meu x maior ou igual a 2 terços. Então, essa é a condição para se comportar desse jeito. E vai se comportar como menos 3x mais 2 se o meu x for menor do que 2 terços. É isso? Eu acho. Eu acho, né? Coisa bonita. Ele botou 2 menos 3x. Mas tá bom. Tá, então é isso. Esse é o espírito da coisa. Eu abro isso aqui em dois pedaços. E aí digo como é que ele vai se comportar dependendo do valor do x. Tá. Que mais aqui? Lembre-se de que o símbolo de raiz quadrada significa raiz quadrada positiva de. Tá, sempre foi, sempre será, né? Então, raiz quadrada do R igual a S, significa que S ao quadrado é igual a R e o nosso S é maior ou igual a zero. Tá, então, considerações a serem feitas. O S, eu tô tomando só a parte positiva da coisa, né? Então, S ao quadrado vai ser R simplesmente, não tem o menos R.
Aham. Tá, então a equação raiz quadrada do a elevado ao quadrado é igual a a. Não é sempre verdadeira. Só é verdadeira quando o meu a é maior ou igual a zero. Se o a for menor que zero, então menos a é maior que zero, portanto, obtemos raiz quadrada do a elevado ao quadrado é igual a menos a. Em vista de 3, temos então a equação. Que coisa interessante. Eu acho muito interessante. Do a ao quadrado é o módulo do a. Eu tô tentando garantir que sempre essa coisa aqui vai ser positiva, né? Considerando que a gente só vai ter negócio maior ou igual a zero. Ok. Sim, senhor. Tá bem. Então, calma lá, que ela é verdadeira para todos os valores de A. As sugestões para as demonstrações das propriedades a seguir serão dadas nos exercícios. Tá, no caso quinta não, 5. Propriedades dos valores absolutos. Suponhamos que A e B sejam números reais quaisquer e N um inteiro. Então, beleza. Produto, a gente pode separar em produto do módulo de cada um deles individual. Divisão a mesma coisa, dá para separar. E o A elevado a N, interessante. Tá, esse aí do módulo eu não lembrava dessa. Então, o módulo do A a N é igual ao módulo elevado a N. Que interessantíssimo, não, cara? Se eu pedir para demonstrar isso aí, seria... Não, mas é que cai na primeira parte aqui, né? Cai nessa daqui. A gente pode... A gente teria, por exemplo, se fosse elevado ao quadrado, né? Então seria A vezes A dentro do módulo. Aí eu sei que eu posso abrir em módulo de A vezes módulo de A. E aí dá para compactar essa coisa elevando o módulo ao quadrado, para indicar que a gente tem uma repetição dessa multiplicação, né? Tem dois fatores iguais ali. Você multiplicando. Tá, beleza, beleza. Isso aqui dá para entender então. Para resolver as equações e as inequações envolvendo valores absolutos, é frequentemente muito útil usar as seguintes afirmações. Suponha que o meu a é maior do que zero. Então, se o módulo do x é igual a A, C e somente C, o meu x for igual a mais ou menos A. É verdade. Se a gente tem o que aqui? O módulo de x é menor do que A, C e somente C, o x estiver entre menos A e A. Quantas vezes eu precisei disso nos testes lá? Eu acho que um monte, né? É, e eu não lembrava, cara. De todas as vezes eu precisei revisar essa mesma parte aqui. Então a gente vai ter que o meu x, né, vai ter que estar entre menos A e A, certo? Para ele ser menor. Faz sentido, né? Todo sentido do mundo. Exatamente. Então, é a única parte importante aqui. Essa outra aqui mais ou menos, essa aqui é mais fácil, né? O módulo do x tem que ser maior do que A. Então, o x tem que ser maior do que o A, ou o x tem que ser menor do que menos A. Tá, essa daí é mais simples de lembrar. Era essa daqui que eu tive... que precisou umas 3 ou 4 vezes usar isso daqui e eu não lembrava. Foi bem triste. Tá, e agora o que a gente tem? Por exemplo, a desigualdade x menor do que A diz que a distância de x à origem é menor que A. E você pode ver a partir da figura 7 que isso é verdadeiro se somente se o meu x estiver entre menos A e A. Tá aqui o meu x, entre o menos A e o A, e de fato, aí a distância dele até o zero vai ser menor que a distância do A até o zero. Interessantíssimo, né? Se A e B forem números reais quaisquer,
Então, a distância entre A e B é o valor absoluto da diferença. Isso é A menos B, o módulo disso, que também é igual a B menos A. Cadê a figura? Tem o B e o A aqui, a distância entre eles. O A e o B vai ser a mesma coisa. Tá. Interessante que o módulo, né, já vai sair um número positivo, bonitinho. E assim segue a vida. Quer que resolva isso aqui? 2x menos 5 igual a 3. Tá. Então é uma boa, hein? 2x menos 5. Tá bom. Então, duas possibilidades para isso, né? Ou 2x menos 5 é igual a 3, ou menos 3. Então, vou começar com menos 3 aqui. Então, eu vou ter 2x igual, eu somando 5, né? Vai ficar 8. Não, né, o animal? Se tu vai somar 5 em ambos os lados, aí 5 menos 3 é 2. Difícil, né, cara? Então, ou meu x é igual a 1. Essa é uma das possibilidades. Ou no outro caso aqui, meu 2x menos 5 vai ser igual a 3 agora de fato. Então, eu vou ficar com 2x igual a 5 mais 3, que aqui sim dá 8. Não sei por que o meu 8 sai tão prejudicado sempre, cara. E meu x aqui vai ser 4. Tá? Então, as duas possibilidades estão aí. X igual a 1 ou x igual a 4. Cadê você, meu bem? Tá, 2x igual a 8, beleza. Assim, ou o meu x é 4 ou o x é 1. Tá. E o próximo? X menos 5 tem que ser menor do que 2. Nossa, pra que perder tanto tempo com isso, com esses assuntos aqui? Vai por mim, meu garoto. Se tu já sabe isso daqui, eu já disse isso no primeiro vídeo lá. Se tu não teve dificuldade nenhuma em responder os testes que este autor colocou no início do livro, e se tu olhou para essa parte dos apêndices aqui, viu os conteúdos que ele fez uma revisão e tal, e as listas ali, e falou que nada daquilo ali é um problema para ti, então tu não precisaria nem pegar esse livro aqui, para ser bem sincero. Tu poderia pegar o Guidorize, por exemplo, que a tua vida ia continuar tranquila do jeito que ela tá, tá? Então só faz esse tipo de coisa aqui quem tem muita dificuldade do meu tipo. Senão, qualquer um de vocês aí que não sentiu dificuldade nenhuma até agora, primeiro que talvez esse aqui não seja um livro para ti, seria muito básico, tá? Não vai te puxar tanto quanto tu deveria ser puxado, né, nesse momento da tua vida. E não é o lugar para ti aqui, realmente estaria perdendo tempo assistindo, né? Ah, mas eu vou assistir só pra te dar uma visualização a mais pro teu vídeo. Não precisa, não faça isso, cara. Tu tem que gastar o teu tempo com coisas melhores. Vai por mim. Bom, então aqui a gente tem a questão do menor, né? Então a gente vai ter que, esse x menos 5 vai ter que estar entre o menos 2 e o nosso 2, tá? E é isso aí. Então é só somar 5 em ambos os lados, né? Aqui dessa desigualdade, imagino eu. E no meio também. É ruim falar de ambos os lados, né? Mas enfim, tá. Menos 2 mais 5 vai dar 3. E aí 2 mais 5 dá 7. Então meu x tem que estar entre 3 e 7. Existe um teste, né? Quando a gente encontra esses intervalos aí para ter certeza, é tu pegar valores fora do intervalo que tu encontrou, né? Tu pega um valor dentro do intervalo, dos valores que tu acha que são soluções para a inequação, e valores fora do intervalo, e faz um teste para ver se funciona ou não. Mas a gente só vai fazer esse tipo de coisa se ele obrigar a gente a fazer. Se não, deixa quieto. Mas tá aí. Então, o x está entre 3 e 7, do mesmo jeito que a gente achou. E a 2. Geometricamente, o conjunto solução consiste em todos os números x cuja, calma lá,
Solução 2. Ah, tá, para a mesma questão. Tá. Cuja distância de 5 é menor que 2. Que? Geometricamente, o conjunto solução consiste em todos os números x cuja distância de 5 é menor que 2. Pela figura 9, vemos que esse intervalo é 3 até 7. Hum, tá certo. Faz sentido. Que tinha aquela coisa lá do A menos B, né? Da questão da distância. Deixa eu só me organizar aqui. Que eu tenho meu x menos 5. E eu quero que a distância entre esses dois seja menor do que 2. É verdade. Se dá pra pensar assim, né? A distância entre esses dois pontos aí, ou essas duas coordenadas na reta, menor do que 2. Tá bom. É um jeito. E a 8? Resolver essa daqui. 3x mais 2 maior ou igual a 4. Essa daí é interessante, né? Tudo é interessante, na verdade. Pra mim, tudo é novidade. Infelizmente, sempre fica esse sentimento de tudo é novo. Maior ou igual. Ah, não tem mais nada pra copiar, não. Então, vamos lá. Se é pra ser maior... No caso do maior, né, a gente teria que o meu 3x mais 2 tem que ser maior ou igual a 4. Ou 3x mais 2 ser menor ou igual a menos 4. Então, nos dois casos aí, a gente tem as soluções para tudo, né, cara? E aí, o que acontece? Vamos pegar o primeiro caso ali de ser maior, né? Não sei porque que eu escrevi os dois, eu podia ter deixado separadinho, mas tá. Maior ou igual... Não, vamos menos 4 primeiro. Isso. Começar com menos é sempre assim, né? Você não gosta de começar com essa daqui. Parte negativa. Tá, então vamos somar 2 em ambos os lados. Então eu vou ficar com 3x, que tem que ser menor ou igual a menos 2. E o meu x tem que ser menor ou igual a menos 2 sobre 3. Tá, e a outra parte? Bom, outra parte interessante. 2 maior ou igual ao nosso 4. Então, 3x tem que ser maior ou igual a... Aqui eu vou subtrair 2. O que eu fiz aqui, cara? Eu somei 2. Por que eu somei 2? Eu não sei. Não sei, né? Aconteceu. Tava ali o 2, né, parado, sem ter o que fazer. Eu falei, não, mas para que a gente vai subtrair 2 em ambos os lados se dá para somar 2 em ambos os lados, né? Fica mais bonito. Então, subtraindo 2 aqui, eu vou ficar com 3x. Agora dá para entender, né, o porquê que eu não consegui me formar no curso, né, cara? Pois é, se depois de todo esse esforço que eu fiz, eu continuo cometendo erros desse tipo, né? Não dá para esperar um desempenho muito grande dentro de um curso de exatas, né? Então, a gente vai ficar com o meu x aqui menor ou igual a menos 2. Tá vendo só? Mas ainda existe uma esperança, né? Ainda existe. Mas eu não sei onde é que ela foi parar, mas... não existe mais, desiste. Vamos esquecer essa esperança aí que ela não tem, cara. Realmente foi-se embora. Então, subtrai 2 de novo, vou ficar com 3x maior ou igual a 2. Então, meu x maior ou igual a 2 terços. Então, solução para isso, se fosse botar na forma de intervalo aqui, né? Sim, esse é o jeito da forma de intervalo mesmo. Tá, então vai ser de menos em... Oh, porcaria. X tem que ser menor ou igual a menos 2. Então, vamos lá. Então, vai do menos infinito
até menos 2, só que aqui inclui esse valor no intervalo, união com maior ou igual a 2/3, então vai ser de 2/3 até o infinito e além, e aí sem incluir no intervalo. Tá certo? Então é por aí a coisa. Ah não, isso aqui não tem, não precisa olhar o gabarito, é aqui mesmo. Ah, ele botou desse jeito. Que bela resposta. Tá, mas aqui tem menos infinito a menos 2 e depois 2/3 até o infinito e além. Tá. Outra propriedade importante do valor absoluto, denominada desigualdade triangular, é frequentemente usada não apenas no cálculo, mas em geral em toda a matemática. A desigualdade triangular, se o a e o b forem quaisquer números reais, então o módulo do a mais b é menor ou igual a módulo de a mais módulo de b. Dá para entender o porquê, né? Módulo do a mais o b menor ou igual. Módulo do a mais módulo do b. Por quê? Se os dois forem positivos, a gente vai ter uma igualdade. Se os dois forem negativos, a gente também vai ter uma igualdade, do tipo 2 mais 3 dá 5. Então, módulo de 5 é 5. E aqui vai ficar módulo de 2, que é 2, mais módulo do 3. Então, também vai dar 5 do outro lado. Agora, quando um deles é negativo e o outro é positivo, né? Aí sim aqui vai ser menor do que desse lado de cá. Tá? Então, entendi perfeitamente isso aí. Observe que se os números A e B forem ambos... Ah, sim, claro. Ainda bem que ele tinha uma explicação na parte de baixo. Ai, ai. Ambos positivos ou negativos, então os dois lados na desigualdade triangular serão realmente iguais. Mas se o A e o B tiverem sinais opostos, o lado esquerdo envolve uma subtração, ao passo que o lado direito não. Isso faz com que a desigualdade triangular pareça razoável, mas podemos demonstrá-la da forma a seguir. Ok? Observe que o meu A está entre o módulo do A, está entre o menos o módulo do A e o módulo do A. Sério? Tá bom, parece verdade mesmo, né? É sempre verdadeira, pois o A é igual a módulo de A ou menos módulo de A. A afirmação correspondente a B é minha nossa. Tá, o menos B também está entre essa coisa, somando-se essas desigualdades, a gente vai obter justamente essa coisa bonita aqui. E eu faço o que com isso? Se aplicarmos agora as propriedades 4 e 5 como x substituído por a mais b, com x substituído por a mais b e a por módulo de a mais módulo do b, a gente tem essa coisa. Qual é que é a propriedade 5? Deixa eu voltar para lá. Volta, meu filho, volta. Que às vezes é importante entender essas coisas. O módulo de x menor que a. Se o x estiver entre... É isso? Módulo de x menor que a. Tá, cadê a porcaria aqui? Desigualdade triangular, pouco importa. A mais b. Propriedade 4, com x substituído por a mais b. Propriedade 4. Minha nossa, como é bom não entender coisas básicas, eu acho muito agradável. Módulo de x é igual a A. Enfim,
Enfim, eu não tô com tempo para perder meu tempo aqui. Legal, bacana. Tá, e a 9. Se o x menos 4 for menor do que 0,1 e o y menos 7 menor que 0,2, use a desigualdade triangular para estimar o módulo de x mais y menos 11. Olha só que coisa, hein? Que coisa bacana. Esse livro aqui pelo menos traz questões interessantes. X menos 4 menor que 0,1 e y menos 7 menor que 0,2. Tá, desigualdade triangular. O que a bela desigualdade triangular garante pra mim? Que caneta miserável, cara, não quer funcionar, não funciona. Eu pego o lixo do mouse. Que o A mais B é menor que módulo de A mais módulo de B. É isso. Faz bastante sentido. Aqui eu tenho módulo de x mais y. Por que eu tô me arrependendo de ter começado a gravar e resolver esse livro aqui, cara? Não sei por quê. É só um pouquinho, né? O primeiro, o primeiro obstáculo que o cara encontra já perde completamente a vontade de continuar. Pois é a vida. Mas eu não posso parar, né? Porque, de novo, a motivação qual é? Não passar fome no futuro. É só isso. Ah, tu não gosta da matemática, do cálculo, da física, da química, da geografia? Não, eu só não quero passar fome. E isso aqui é um caminho razoavelmente agradável, né, para evitar que eu passe fome, comparado com os outros. Então, é isso, é só isso. Não tem outra motivação, não tem amor, não tem carinho, não tem nada, absolutamente nada. É um negócio extremamente vazio, assim. Não tem sentimento nenhum. Tá. Então, dessas belas coisas da vida, eu chego na seguinte conclusão, que para ser menor, o que é interessante, né? Para ser menor essa jossa aqui, eu posso dizer que menos 0,1 aqui, né? Meu x menos 4 vai ter que estar entre esse menos 0,1 e 0,1. O meu y menos 7 vai ter que estar entre menos 0,2, né? Menos 0,2, ok. E vai ter que estar entre essa coisa aqui, que seria o meu 0,2 na parte positiva. Se eu somar essas duas coisas, eu vou ficar com menos 0,3. Então, y agora aqui no meio vai ficar, se eu somei, né, cara? Então vai ficar x mais y menos 7 com 4 dá 11, que é justamente o que a gente tem nesse pedaço. Isso daqui tem que ser menor do que 0,3. Tá. Então eu sei que x mais y menos 11 está entre menos 0,3 e 0,3. Então é isso que eu sei. E é o que eu posso dizer então para essa parte aqui, deste módulo, que os meus valores estariam entre esses pedaços aqui. Só que... tá, eu não sei entregar o resto da resposta, mas até aí eu cheguei. Então eu diria que tá entre esses dois para estimar o valor dessa coisa. Só que a gente teria só a parte positiva disso, então seria de 0 a 0,3, o que vai sair de dentro desse módulo, né? Certo? Certo, porque esse pedaço aqui vai, sei lá, vai dar 0, vai dar 0,1, 0,2 e tudo mais.
E quando der as partes negativas, né, da solução, a gente não vai usar, porque o que sai desse módulo aqui não vai sair negativo, tá? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, cara. Bota o nossa reta aqui, o intervalo. Aqui é o zero. Aqui é menos 0,3. Aqui é o 0,3 mais ou menos. Então, os resultados desse x mais y menos 11, a gente está vendo que estão entre esses valores, tá? Então, seria tudo aqui. Só que, quando a gente pegar e jogar dentro desse módulo aqui, esses resultados, a parte negativa vai embora, não vai ter só a positiva. Então, eu diria que o intervalo, né, a solução ali dos valores que a gente teria, vai do zero, sem incluir ele, né? Não, o zero pode ser. Acho que o zero vai. Que ele só tem que ser maior que menos e menor que esse outro 0,3 aqui. Então, o zero estaria dentro das soluções tranquilamente aí. E aqui, 0,3 sem incluir esse valor no intervalo. Tá? Então, esses seriam os valores. Não sei se é assim, espero muito que seja. Se não for, vai ser muito triste. Não, não é. X mais y menos 11 menor que 0,3. Tá, tá bom. A fim de usarmos, calma lá. A fim de usarmos a afirmação fornecida, utilizamos a desigualdade triangular com o nosso A igual a x menos 4 e o B y menos 7. Ah, que legal, né, cara? Então eu vou ter o módulo de x mais y menos 11 vai ser igual ao módulo de x menos 4 mais y menos 7. E ok. E isso aqui menor ou igual a x menos 4 mais y menos 7, que tem que ser menor. Eu não entendi. Cara, assim, eu sei que isso aqui é um conteúdo ainda de ensino médio. Eu compreendo, eu aceito isso, não tem problema. Mas assim, cara, é complicado. Eu vou te dizer que fácil não é. Que porcaria é essa, cara? Que pedaço de lixo é esse? Ele é igual a isso, ele é menor ou igual a x menos 4 mais y menos 7, ou é menor do que esta coisa? Ok, ele está trabalhando com as possibilidades. Como a gente tem uma subtração, tá? Vamos lá. Então, assim, existe uma subtração aqui, então é garantido que essa coisa aqui vai ser menor do que a soma dos módulos ali, só que não desse jeito, que tem o módulo dessa bodega aqui aberto desse jeito, certo? Desse jeito aqui fica feio. Aham, do jeito que ele abriu. Mas por que que essa igualdade é verdadeira? X menos 4 mais y menos 7. Utilizando desigualdade triangular com o nosso A e B. Vamos lá, vamos devagarinho, né? Essa aqui é, de novo, o sofrimento ele tá recém começando, então isso é muito bom, né? É uma alegria. Desigualdade triangular. A mais B é sempre menor ou igual ao módulo do A mais o módulo do meu B. Certo? É só aplicação de regras, né? Nada demais. Aí ele pegou e falou assim, que o A é simplesmente x menos 4 e o meu B é y menos 7. Simples assim, né? X menos 4 mais y menos 7. E tu enfiou o 11 aonde?
Lugar nenhum. Tem necessidade. O 11 ele pode... A gente enfia ele onde der vontade. Interessante. Aí tu disse que essa coisa, que eu não sei se isso aqui é uma continuidade, esse menor igual, ou se isso daqui é menor igual a isso daqui. Que deve ser o fato, né? Tá, cara, eu tô tendo dificuldade muito grande em entender uma coisa muito básica. É só substituição, né, cara? Pega, joga ali dentro e acabou, não tem mistério. Mas e o meu 11? Onde é que tá o meu 11? Ele não existe. Então o que que eu devo supor aqui? Eu devo olhar para essa coisa, imaginar que... vamos abrir esse pedaço aqui. Talvez seja eu. O problema sou eu, tá? Eu não preciso nem dizer isso, né? Lógico. X mais Y menos 11. Isso a gente vai abrir em quê? Isso é igual ao módulo, mas subtração eu não posso abrir, né? Quais que é as regrinhas mesmo, essa bela porcaria? Vamos voltar aqui. Quais as regras? O que que eu posso fazer com módulo? Me diz, produto eu posso mexer, divisão eu posso mexer, elevado a um certo expoente eu posso mexer, módulo de alguma coisa eu escrevo com mais ou menos aquela coisa, menor vai ser isso, maior é aquele outro, nada me serve pra porcaria nenhuma. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, não tem problema. Mas eu posso escrever então, pelo menos isso daqui, como sendo menor ou igual ao módulo do x mais y mais o módulo do 11. Não posso? Posso, eu acho, né? Serve pra alguma coisa? Não, não serve pra nada. Absolutamente nada. Então foda-se. O que que a gente faz numa situação dessas para não perder mais do que meia hora de vida? Só, né? Para entender uma porcaria básica desse tipo. Vamos pegar esse pedacinho só e vamos pedir ajuda, né, cara? Não tem motivo nenhum para não pedir ajuda uma hora dessas. Às vezes uma explicação um pouquinho melhor resolve minha vida, né? Então vamos lá. Para estimar esse coisa a gente usa desigualdade e tudo mais. E aí? Reorganizamos a expressão agrupando os termos conhecidos. Reescrever essa expressão. X, o módulo disso vai ser igual ao módulo de x menos 4 mais y menos 7. Vai ser aplicar a desigualdade triangular. Eu gosto muito dessa coisa assim não, é básico, é trivial, é simplesmente x mais y menos 11, é isso aqui e acabou. Por que que é isso aí e acabou? É o que eu gostaria de saber. Porque, porque eu deveria trabalhar com a equação um pouquinho e aí chegar nisso, que foi o que eu cheguei. Deixa eu voltar para cá. Cadê a porcaria aqui? A gente fez algum progresso, não fez? Nessa questão. Tá, eu cheguei nessa situação aqui. Tá. Então, se eu cheguei nessa situação, eu descobri que se o meu x mais y menos 11 está entre esses dois, então é porque eu posso reescrever essa coisa definitivamente como sendo o módulo de x mais y menos o 11. É, a coisa mais fácil do que realmente parece, que é menor do que o nosso 0,3. Tá? Era só isso mesmo, né? Porque aí no caso, aqui a gente estaria lidando com aquela regra lá que o módulo do A é menor do que... Não, pera. O módulo do X é menor do que o A. Então a gente pode escrever isso como sendo o meu X entre o menos A e o A.
Tá, então foi justamente isso. E aí por isso que a resposta é tão trivial, né? Tão básica, que cai em menor que 0,3. Logo, isso daqui. Agora, isso daqui é o que eu quero entender. Então a gente concorda que isso aqui tá bem. Opa, aí não usa mais o mouse, cara, para riscar. Quando quer riscar, risca com a caneta. Então isso aí é uma resposta justa, saiu disso daqui, depois da gente lidar com a soma dessas duas inequações, essa coisa toda aí, né? Concluiu que é isso aí. Lindo. Agora vamos ver aqui o que ele faz. Ele reescreveu a expressão. Aí se a gente copiar isso aqui e perguntar honestamente, no fundo do coração aqui, o seguinte. Vamos jogar para cá. Por quê? Eu gosto muito disso, né? Por quê? Opa, tá em maiúsculo, não sei por quê. A igualdade x mais y menos 11 igual esse módulo aqui de x menos isso. Ela é verdadeira porque estamos apenas reordenando e agrupando os números dentro do valor absoluto sem alterar o valor final. Ele pegou o menos 11 e dividiu em duas partes. Cara, assim, ó, é muito bonito, a matemática ela é muito linda, né? Só que essas manipulações, elas não surgem do nada. A gente tem que ter experiência para ficar fazendo esse tipo de coisa. Tu acredita que é necessário ter um pouquinho de experiência para ficar brincando com essa porcaria? E aí, beleza, agora eu entendi a desgraça toda, de onde é que saiu a miséria da vida. Muito bem. Então vamos de novo, né? Por que que não? Então, x mais y menos 11, deixa eu jogar pra cá. Acho que aqui eu não preciso mais de ajuda. O que ele me fez ali me valeu por, eu sei lá quanto tempo da minha vida até eu conseguir entender isso. Eu não quero entender isso daí sozinho, cara, vamos ser sinceros. Tá. Então vamos de novo aqui, porque isso aqui vai ser importante para mais no futuro, né? Não dá para esquecer disso, que tudo que a gente está fazendo agora vai ser reutilizado. E de novo, essas manipulações, elas não surgem do nada, né? Infelizmente. A gente tem que treinar antes, né, cara? Para poder enxergar as possibilidades aí. Tá bom. Então eu vou pegar isso daqui sem alterar nada. Pego este meu 11 e separo em duas partes. Então vou ficar com x menos 4 na primeira parte, mais o nosso y menos 7 na segunda parte. Pronto, eu só abri em dois pedacinhos, rearranjei o meu 11 e eu tenho agora isso daqui. Aí, pela desigualdade triangular, aí o que que eu posso dizer agora? Então eu tenho x menos 4, que é o meu a, né? Isto aqui mais o y menos 7 é o meu bzinho. Isso aqui vai ser menor ou igual, sempre nessa situação, né? Menor ou igual a quem? Ao módulo do a, separadamente, que é o x menos 4, mais o módulo do b, que é o y menos 7. Olha só que coisa bonita. E aí, neste caso, a gente vai ter que o módulo do x menos 4 mais o tal do y menos 7 vai ser menor ou igual. Aí x menos 4 é 0,1 ou 0,3? Módulo de x menos 4 é 0, menor do que 0,1. Tenho essa. Eu não tenho uma igualdade, eu tenho um menor. E aí, como é que eu saio substituindo coisas quando eu tenho uma situação tosca dessas? Vamos ver como é que o autor fez mesmo. Tem o x menos 4, que ele substituiu
por 0,1, simples assim, não tá nem aí, mas aí ele assumiu o quê? O valor máximo que aquilo poderia assumir? Pois é, né? Por que que ele substituiu por 0,1? Se aqui eu não tenho uma igualdade, eu tenho que essa coisa tem que ser menor do que essa jossa aqui. Aí o miserável, eu acho que por conta disso, aí aqui, por isso que sumiu o sinal de igual, né? Ele só está trabalhando com menor, então ele pegou o valor que não poderia assumir, que seria o maior possível, o extremo do intervalo, né, das soluções para essa parte aqui. Colocou aqui, para o outro a mesma coisa, e aí está dizendo que este módulo dessa coisa tem que ser menor do que 0,3, então. Então deve ser uma coisa assim. Tá, deixa eu tirar o igual ali. E a gente vai ter o que mesmo? 0,1 e 0,2 para o outro. 0,1 mais 0,2. E aí a gente conclui que x menos 4 mais y menos 7 tem que ser menor do que 0,3. Qual é a melhor maneira de concluir isso? A minha? A minha não deve ser boa. A dele tá ótima. Mas beleza, vamos lá, vamos voltar no GPT. É importante, né? Essas coisinhas aqui, por que não dá pra pular, cara? Porque se tu não entender direito agora, não vai ser daqui a 2 horas ou daqui a 2 dias que tu vai entender as coisas, né? Então, mas vamos voltar aqui para a resposta do outro pedaço. Se ele tivesse um zoomzinho um pouco melhor aqui para poder ler. Aplicou a desigualdade triangular, então x menos 4 mais o y menos 7, que agora a gente sabe da onde que saiu, tem que ser menor ou igual a essa coisa aqui, de fato. Substituir os limites dados. Como x menos 4 é menor que 0,1 e y menos 7 é menor que 0,2, então x mais y menos 11, esse módulo tem que ser menor que isso. Tá. Igualdade. Por que eu faço essa substituição? Pera aí. Por que eu substituo? Vamos copiar isso aqui e fazer a pergunta, né? Importante fazer a pergunta. Sempre um porquê, né, cara? Por quê? Eu tenho uma ideia do porquê, mas x, calma lá, que aqui é módulo, né? X menos 4 por 0,1. Eu acho muito engraçado, tem gente que conversa com essa ferramenta aqui, né? E trata como se essa ferramenta fosse um ser humano, ou às vezes como se ela tivesse a obrigação de saber responder tudo, né? Então, esses dias eu tava vendo ali um músico, né, que tava usando o chat GPT e outras coisas para mostrar que não entende nada de música, nem da parte de criação, nem a estrutura dos acordes e da parte instrumental e tal. E aí, na mesma semana, tu tem um engenheiro mostrando lá que acho que não é arquiteto, mas é engenheiro e também tinha formação em arquitetura e tal. Mostrando que também não entende nada de projeto e tudo, ou de compor um ambiente e tal, as cores e tal. E, e todo mundo salta em cima dessas IAs aqui, reclamando que ela não consegue fazer as coisas direito, que não tem capacidade. Mas, cara, os pedidos, assim, uns negócios muito absurdos. Fala assim, cara, não dá pra te chegar pra uma ferramenta dessas e esperar que ela vá fazer. Nem nessa parte aqui básica de cálculo, às vezes ela não acerta. Tu imagina numa pergunta complexa, um negócio assim, na estrutura de uma música e tal.
Ali é só uma muleta, isso aqui é um auxílio pra gente fazer as coisas, mas não dá pra garantir que sempre vai fazer tudo certinho, né? Que nem eu aqui tô fazendo essas perguntas, mas porque a gente tá estudando, eu tô com um livro aberto do lado, não tô acreditando em tudo que ela fala, né? Mas enfim, vamos voltar pra cá, porque de vez em quando é importante falar isso, né? As pessoas perdem a noção das coisas, né? É só uma ferramenta, cara, é um programinha de computador que tem umas respostas, mais ou menos, para as coisas, e é o máximo que ele é. Mas enfim, a substituição ocorre porque estamos calculando um limite máximo. Que bom que a gente está calculando um limite, meu amor. Eu gostaria de saber o que é um limite, mas ainda não sei. O maior valor possível que a expressão pode atingir, e não o valor exato. Tá, eu entendi, mas aqui minha questão era o módulo mesmo. Pela desigualdade triangular, a gente já sabe que essa coisa e tudo mais. Como o enunciado garante que módulo de x menos 4 é estritamente menor que 0,1 e o módulo do y menos 7 é estritamente menor que 0,2, se trocarmos cada termo pelo seu valor teto, o maior limite permitido, a soma desses limites também será maior do que a soma dos valores originais. É verdade. Unindo as duas, bom, então é garantido que no caso, isso aqui vai ser maior, continua sendo maior que esse módulo, tá? Tá bom. Portanto, concluímos diretamente que este módulo aí menor que 0,3, né? É menor. Então não estamos dizendo que x menos 4 é igual a 0,1, mas sim usando 0,1 como limite superior para estimar o tamanho máximo do resultado. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Era mais ou menos isso que tá na minha cabeça também. Ih, quase que eu fecho isso aqui, cara. Achei que eu ia fechar essa tela. Tá, tendo entendido isso, então dá para seguir a vida aqui tranquilamente. E agora até a gente já sabe por que que o menor igual foi embora, né? Quando eu fiz essa troca ali pelos limites máximos aí tudo. Ai, que legal. Tá, e aqui os exercícios. Como é que a coisa vai funcionar? Geralmente, assim, ó, a estrutura desses livros aqui, ela traz uma questão ímpar e uma par, a próxima, né? São muito similares, assim. Não são iguais, mas são bem similares. Então, o certo, se tu não tem muito tempo, é ou fazer as ímpares ou as pares, tá? Escolhe um lado e faz. Ou pega uma avulso de cada, né? Uma ímpar, depois faz a um, depois faz a sei lá, 3, depois a 4 e assim vai. Vai desse jeito, mas não faz todas, tá? Porque não tem tempo para isso. E assim, esses livros se vendem, ou pelo menos se vendiam antigamente, com essa questão de trazer só o gabarito das ímpares, ou pelo menos da metade das questões, para que os professores pudessem sugerir que em algum trabalho, algum teste, alguma coisa, tu fizesse as questões pares. Porque aí tu não ia ter o gabarito, e aí aquilo ia funcionar como um teste, tipo como uma prova quase, né? Para te resolver. Só que assim, isso era antigamente, cara. Hoje em dia, se tu for olhar aqui, eu tenho a resposta para tudo, né? Então, e tem para outros livros também as pessoas vendem as respostas e tal, ou no YouTube mesmo tu vai encontrar os professores resolvendo essas listas aqui, com boas explicações, muito diferente de mim, que só tenho dúvidas e mais dúvidas, né? Mas eu não sei, cara. Hoje em dia, essa coisa de não ter gabarito nas questões, pra mim é estúpido demais. É a justificativa, uma delas é que é para auxiliar o professor a ter questões que ele pode sugerir que tu faça, mas de novo, as respostas tu vai achar em qualquer canto. Então, o autor não colocar isso no livro hoje em dia é estúpido. Outra justificativa é. Qual é que era a outra mesmo? Tem o tempo também. Tu não tem tempo para fazer tudo, tá? Então, já que não tem resposta para tudo, faz as questões que tem gabarito. Outra também é que tu deveria ser capaz de verificar se a tua resposta está certa. São as justificativas mais fortes que existem. Ou seja, tu ter uma noção do que tu está fazendo, tu ter condições de fazer o caminho reverso para verificar se a tua resposta faz sentido e tudo mais. Só que isso aí gasta tempo e coisa que a maioria não tem é o tal do tempo, tá?
Então, se os professores justificam o seguinte: se tu coloca o gabarito, tu facilita a vida da pessoa. Por quê? Porque ter só um pedacinho da resposta, tipo, que nem esse pedaço aqui, ó. Tu ter isso daqui já faz com que tu consiga meio que fazer o caminho reverso e consiga descobrir qual é que é o passo a passo que tu tem que fazer para chegar nisso daqui. Então, isso acaba que não te ajuda, vamos lá, assim, porque aí tu não te esforça tanto. Então, qualquer pedaço de resposta no final, ela diminuiria o teu esforço, né? Ia facilitar a tua vida, tá? Então, é outra justificativa para não ter resposta para tudo nos livros, que para mim é estúpido também. Ahn, e tem mais uma que essa é quase consenso em relação a todos os professores que eu vi, que é: tu precisa sofrer, tá? Tu precisa sofrer para aprender as coisas. Então, tu não ter a resposta da questão vai te obrigar a se dedicar mais, vai te obrigar a refazer a questão para ter certeza, às vezes, quando ficou com alguma dúvida se o que tu fez está certo ou não. Só que nada disso para mim funciona, porque tu já percebeu que eu tenho dificuldades para entender até os conteúdos mais básicos do ensino médio. Tu imagina se eu não tivesse o auxílio de um gabarito, ou se eu não tivesse o auxílio agora, que nem do Gemini, por exemplo, para tentar organizar os pensamentos. Quanto tempo eu não perderia na volta de uma questão? Às vezes que tu não sabe começar a questão. Às vezes só uma ajudinha, só uma dicasinha ali. Ah, começa de tal maneira. Ah, tem uma simplificação que tu tem que fazer aqui, e aí tudo vai ficar fácil e tal. Sem essas coisas, cara, eu levaria muito tempo para conseguir resolver uma lista básica de exercícios. Então, para mim, esse argumento do sofrimento, de que tu tem que desenvolver, isso aí vai acontecer. Porque eu penso o seguinte, tá? Mas isso sou eu. Às vezes, vamos lá, tu pegou a questão um aqui para resolver. E aí tu não conseguiu fazer. Aí tu para, tu vai tentar fazer outra coisa, tu volta para a questão de novo, tu olha para ela e fala: módulo de 5 menos 23, o que que eu faço aqui?". Claro que isso aqui é muito básico, mas de novo, vão ter coisas extremamente complexas, né, no decorrer do caminho. Então assim, vamos lá, perdeu uma hora na volta dessa questão. Se tu tivesse feito que nem eu, que fui ali no Gemini, né, coloquei o enunciado, daí ele explicou a parte do limite superior, né, o limite máximo do valor que aquele módulo poderia atingir e tal. Aí tu entende aquilo ali rapidamente, o tempo que eu teria perdido na volta dessa questão tentando entender, tentando formular, nesse mesmo tempo eu já fiz mais umas 5, 6 questões, nesse mesmo intervalo de tempo. Então, eu acho que tu tem um ganho muito maior, em tu fazer mais questões, tu responder perguntas diferentes, tu começar a tentar, que eu acho que tu vai aprender mais do que tu ficar sofrendo em uma só. Ah, mas tu vai aprender muito mais com o sofrimento, porque aí tu vai gravar na tua cabeça e tu nunca mais na vida vai esquecer daquilo dali, que nessa parte do limite, e agora como o Gemini te entregou aquilo pronto, basicamente, tu não vai ter absorvido nada. Eu não sei. Eu duvido muito que que isso se aplique pra mim, tá? Provavelmente para o resto de vocês funciona bem essa coisa do sofrimento e do tempo perdido na volta de uma questão, pensando sobre ela, pensando nas ferramentas que tu tem disponíveis, né, para resolver aquela questão. Mas pra mim eu prefiro fazer umas 5, 6 do que ficar uma hora e pouco na volta de uma questão só. Mas isso sou eu, tá? Eu não tenho esse tempo aí pra ficar mastigando e pensando e volta pra questão e refaz e tenta outro caminho, sabe? Eu acho que não é viável. Se tu acha que vale a pena pra ti, que o sofrimento e esse tempo vai te tornar um profissional melhor e tu vai aprender muito, vai saber muito mais do que os teus colegas e tudo mais, e vai se destacar e ser um ser humano notável, aí é contigo, tá? Então, desses argumentos, né, do sofrimento que tu tem que ter, daí o autor não coloca gabarito, da questão, sabe, tem argumentos razoáveis assim no tempo. Ah, auxilia o professor, porque daí não tem a resposta, ele pede para te fazer uma dessas questões aqui pares.
A gente já tem acesso a isso hoje em dia. Então, não sei que o livro seja um livro bem mais avançado, assim, mas no geral, esses de graduação não tem desculpa pra não colocar gabarito hoje em dia, cara. Ah, mas e o sofrimento? Cara, o sofrimento pega então tu que não, tu que quer sofrer e rasga as folhas do gabarito e atira fora, ou não olha pra elas. Pronto. Resolve as questões sem verificar o gabarito, sem saber se a tua resposta está certa ou não. E aí tu gasta o teu tempo, aí é de cada um, né? A dificuldade tu adiciona ela do jeito que tu quer. É que nem aquela coisa assim dos caras falar, nossa, mas se não jogou um jogo na dificuldade máxima ali que ele tem, então tu nem jogou. Então nem conta como ter jogado aquele negócio. Aí eu penso assim, digo, não, cara, não é bem por aí, porque não existe essa coisa de dificuldade máxima. Tu sempre pode aumentar a dificuldade. Por exemplo, tem gente que zera um jogo usando a primeira arma que encontra. A primeira espada que ele encontrou lá no início, sem fazer upgrade nenhum, sem nada. É só aquilo ali até o final. Tu acha que esse cara, tu pode comparar ele com alguém que zerou o jogo na dificuldade máxima lá? Mas usando tudo que o jogo oferecia, todos os equipamentos ali, né, subir de nível, as habilidades e tal. Tu acha que os dois estão na mesma categoria? Não estão. O cara que pegou só a primeira arma lá e zerou o jogo inteiro com aquilo sem mais nada, sem usar nenhum outro recurso que o jogo oferece, esse cara jogou na dificuldade muito mais elevada que ele fez. Tem gente que joga com aquela coisa de tomou um hit, reinicia. Levou um de dano, reinicia. Não importa. Tu acha que esse cara tá na mesma categoria do outro? Então essa questão da dificuldade e tal, se tu quiser, cara, tu acha que não precisa ter resposta pra tudo no gabarito do livro ali, e resposta a gente tá falando só do finalzinho? Vamos lá, questão 12. Qual é que é a resposta? É 5 a resposta final. Como é que tu chega no 5? Bom, segundo muitos professores, só de ter aqueles 5 lá, tu já quebrou com a dificuldade da questão. Mas isso aí não é comigo, né, cara? Então, assim, eu não, nada justifica não ter gabarito para as coisas. Se o cara botou a pergunta no livro, põe o gabarito. Mas assim, por um lado funciona a questão do bom senso, né? De tu fazer, não fazer todas as questões. Não tem tempo para isso. Então a gente vai começar pela 1 aqui, depois de toda essa conversa à toa. E vamos resolver as ímpares, e é isso aí. Sem muito sofrimento. E se tu acha que é necessário resolver as pares, bom, tu tem a resposta para tudo, não te preocupa. Pelo menos tá lá no primeiro vídeo, lá tem um link que vai te levar para o site onde tem a resposta disso aqui, tá? Então, PDF, né? De tudo. Então, vamos lá. Módulo do 5 menos 23. E também, às vezes, se a gente olhar e achar que as pares são mais interessantes do que a questão ímpar, é o que parece, né? Tu olha mas é uma variação pequena de uma para outra, né? É uma variaçãozinha. É, a gente vai sobreviver. Vamos lá, vai ter que escolher um e vai ser esse aqui. Tá, eu não preciso botar nada. É o meu 5 menos 23. Tá, 5 menos 23 a gente vai ter menos 18, né? É exatamente, que é 18 no final das contas. Pronto, tá respondida a primeira. Muito difícil, né, cara? Ah, ele fez a mesma coisa que eu tive a ideia de mostrar o passo a passo e ele fez. Então não, vou tentar me diferenciar um pouco. Bom, a 3 aí, o módulo do π, né? Tranquilamente. Módulo de menos π, porque só do π não teria muita graça, né? Tá aí. Então é π. Isso aí nem precisa olhar, eu acho, né? Módulo da raiz quadrada de 5 menos 5. Essa aqui a gente viu, né? Menos o 5. A gente... que até comentei que foi a primeira vez que eu vi ele entregando a resposta desse jeito, né? Tirando para fora do módulo, para te garantir que vai ser positiva a resposta aqui, tu bota o maior menos o menor. Olha,
A raiz quadrada do 4 é 2, do 9 é 3. Então o 5 está entre 2 e a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3, que é menor do que 5. Então eu vou reescrever isso como sendo 5 menos a raiz quadrada de 5. E aí tá bem arrumadinho. Se bem que a característica do módulo seria pegar essa coisa aqui, né? Já que é uma coisa composta, é maior, e fazer o seguinte, bota um menos aqui e tira ele para fora do módulo, né? Uhum. Então é daí que sai o negócio dele inverter, de botar o maior, né? Não precisa nem pensar, né? Fato, né? Ele mesmo ia trocar o sinal aqui. Muito bem. Tá bem, então. Tá muito que bem. Vamos dar uma olhada nessas aí para não ficar tão feio, tá? Vai ser o nosso π, por causa que o π é maior que zero, é verdade. Concordo contigo. E é 5. Ele botou, tirou com um sinal ali trocado, né? Uhum. E a gente tem raiz quadrada de 5 menos 5 menos raiz de 5, por causa que raiz de 5 menos 5 é menor que zero. É verdade. E é 7. A gente tem módulo de x menos 2 se o x for menor que 2. Tá. Essa aí já começou bem, hein? Se x menor que 2. Tá, mas o que eu vou fazer quando for maior? Ah, não. Quando for maior que 2, aí não precisa me preocupar, né, meu bem? Se o x for maior que 2, é garantido que vai ser um valor positivo aqui, de qualquer jeito. Sereno. Ok. Uhum. Então, este módulo. Como é que eu separo essa coisa, então? Cara, então isso aqui ficaria. Tem que abrir em 2, né? Vamos lá. Módulo de x menos 2 vai ser igual. Aí vai se comportar desse jeito, né? Módulo de x menos 2, se a porcaria do x for menor que 2, e vai ser x menos 2 se x for maior ou igual a 2. Tá, só que este módulo não é uma boa resposta, ele não é para estar aí, tu não quer este módulo aí, então vamos lá. Módulo de x menos 2 igual. Então aqui eu vou pegar, vai ficar menos x mais 2 se o x for menor do que 2, e a gente vai ter o x menos 2 se o x for maior ou igual a 2. Que daí vai ser tranquilinho, né? Tá, mas e se não for isso? Bom, pelo menos eu tô tentando, né, cara? Tem mais essa. Se não for, a gente tá tentando pelo menos. Se o x é menor que 2, eu vou ter x menos 2, que é menor que zero. Então, este módulo mete o sinal de menos aqui, então vai ser 2x menos 2 menos x no caso. Ou menos x mais 2, também fica bonito, também serve. Então, para que escrever 2 menos x? Para poupar sinal, né? Ficar mais compacto. Ó, 2 menos x, que o meu x ficou troncho, todo perdido no mundo. A gente tem 3 símbolos aqui. No meu caso tem 1, 2, 3, 4. Então fica mais compacto, mais bonitinho. Eu sempre prefiro deixar na ordem, né, crescente aqui dos expoentes do x, tá? Sempre. Meio que é um padrão, né? Se bem que eu não precisava ter feito outra parte, né? Ele nem pediu pra fazer. Mas tudo bem. X mais 1. Bom. Módulo de x mais 1, cara. Cara, o que eu vou te dizer? Que isso aqui vai ser
vai ser igual a... Putz, eu tenho que fazer a consideração? Eu acho, né? Vai ser x mais 1 se o x for igual a... Calma lá. Faz, não fala. Falar... Pera lá, deixa eu arrumar aqui, que isso aqui tá tosco. Tem um jeito de começar a fazer o desenho dessa chave, né? Se isso aqui vai se comportar como sendo x mais 1, se o meu x for maior ou igual a quem? For maior ou igual a... For maior do que menos 1. Se for menos 1, isso aqui dá... Não, é maior ou igual a menos 1. Tá, beleza. Pronto. Daí, nesse caso, é x mais 1. Simples assim. Agora, se o x for menor ou igual a menos 1, então vai ficar menos x, menos 1. Então, x menor, simples menor ou igual animal, menor. Pronto. Então é desse jeito que o módulo se comporta. Eu espero que eu tenha entendido isso, cara, porque é muito triste quando a gente não entende as coisas básicas. É a 7, não, 7 já foi, a 9. X mais 1, se o x é... Se o x mais 1 for maior... Ah, eu esqueci disso. Eu já tava isolando... Não, mas tá certo, eu isolei certo. Deixa eu ver aqui. X maior ou igual a menos 1. Uhum. Isso. Exato. Eu isolei certinho. X menor que menos 1. Tá bom, já tava... eu tinha ficado triste já. Agora x ao quadrado mais 1. Oh, meu bem. Pra que uma coisa dessas, cara? Ai, essa daí vai ser chata, hein? Isso daí vai dar um trabalho. Não vai ser um trabalho bom. O que que acontece? Se bem que não, né? Qualquer valor de x aqui não vai dar problema. Porque é x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, qualquer porcaria que eu colocar aqui pra dentro vai dar certo. Então, de negativo, positivo, qualquer coisa, isso aqui sempre vai ser positivo aqui dentro. Então, isso aqui é simplesmente x ao quadrado mais 1. Então, para qualquer valor de x. Pronto, tá resolvido, cara. Nossa, ainda me assustei com essa, mas é uma bobinha. Cadê? X ao quadrado mais 1, considerando que isso aqui sempre vai ser maior ou igual a zero, para qualquer valor de x. Na verdade, aqui sempre vai ser maior do que zero, né? Zero nunca vai dar, de jeito nenhum. Mas o maior igual tá certo. E agora aqui, se tu perceber nas questões, né? Olha só, vou voltar para cá. Se tu olhar as pares aqui, tu vê que tem uma pequena diferença entre elas e ela é um pouquinho mais elaborada do que a ímpar, né, cara? Parando para olhar, que nem nessa daqui, aqui a gente já tem um 2 multiplicando o x ao quadrado, tem um menos. Isso aqui garante que para alguns valores essa coisa vai ser negativa e aí vai se comportar de outra maneira. Então tem que ter um trabalho um pouco maior nisso. Essa outra aqui também, 2x menos 1 é bem mais complexo que a 9, que seria o parzinho dela, né? Um pouquinho mais chato de resolver. X menos 2 para o x maior do que 2. Tem uma variação, mas pelo que parece, essas aqui são um pouquinho a mais. Vamos dar uma olhada nessas para a gente ver. Resolva a inequação em termos de intervalos e represente o conjunto solução na reta real. Caramba. 2x mais 7 maior que 3. 3x menos 11 menor. As primeiras não mostra tanta coisa assim de diferença. Mas aqui, ó, tu tem x menos 1, aqui tu já tem um 2x mais 3, tu tem um 2 multiplicando o x, já para piorar, aqui tu tem um menor igual, tu já não tem só um maior ali.
As coisas vão se balanceando. O que que eu vou te dizer, cara? O que eu vou te dizer que é muita coisa. É feio, hein? Mas vamos se abraçar nas ímpares e vamos seguir a vida, né? Não adianta. Isso aqui é um namoro, né, cara? Tu fez uma escolha, tem que seguir a escolha e vamos lá. Então, 2x mais 7 maior do que 3. Que é uma boa porcaria. Podia colaborar, né? 2x mais 7 maior que 3. Então a gente vai subtrair 7 em ambos os lados. Vou ficar com 2x maior do que menos 4. Então meu x tem que ser maior do que menos 2, supostamente. Então aqui, se eu puxar a reta, né? Então a gente bota um menos 2 para cá, ele tem que ser maior. Então aquela bolinha aberta, né? Então qualquer valor aqui tá aceito. A partir do menos 2, qualquer coisa é solução. Na linguagem de conjuntos, a gente vai vir então do menos 2, com o negócio aberto aqui, vai até o mais infinito, né? Então do menos 2 a mais infinito, acabou. Tá aí na reta e no coisa. Dá uma olhada. Tá. Isso aí, menos 2 até mais infinito. E é só. Ai, ai, ok. Então... Ah, é, tem a reta, tem uma coisa de desenho aqui. O que faltou na minha? Faltou a seta, indicando o sentido positivo da coisa. Só isso? É, basicamente a setinha. Mais nada, nem a mais nem a menos. Então a 15, 1 menos x menor ou igual a 2. Tá bem. E agora, o que eu faço numa situação dessas? Eu vou subtrair 1 em ambos os lados, eu vou ficar com menos x menor ou igual a 1. E então meu x vai ser maior ou igual a menos 1, né? Multipliquei ambos os lados por menos 1, eu tenho que inverter ou alterar o sentido da desigualdade, que seja. Então, será menor vai ser maior. Então, aqui, maior ou igual, então a gente bota uma bolinha fechada aqui, né? Para indicar que o menos 1 faz parte, faz a seta aqui para indicar a parte positiva. Bota o zero em algum lugar aqui e diz que todos os valores aqui são soluções. A partir do menos 1. Contando com ele também, né? E se tudo é solução, tudo é alegria. É, menos 1 para frente. Eu coloquei na... Não coloquei. A pressa, né? Pressa é um negócio complicado. Então, inclui o... É isso aí, é um E mesmo. Inclui o menos 1 e vai até o infinito e além. Tá tudo certo. Sim, mas... É, cara, depois assim, depois as pessoas ainda buscam uma explicação de por que a vida delas não deu certo, né? Nossa, eu não sei o que me levou a não conseguir me formar no curso de física. O que será que foi, né, cara? Deve de ser o universo que tá contra mim. Com certeza. Vamos lá, 17. 2x mais 1 menor do que 5x menos 8. É, beleza. Tá, o que eu queria fazer? Eu vou terminar essa daqui, né? 2x mais 1 menor que 5x menos 8, ok? E vou ver aquela parte teórica lá que eu não tinha entendido aquela hora, que agora talvez vá, né? Então aqui eu vou subtrair 5x em ambos os lados. Eu vou ficar com menos 3x aqui. Vou subtrair 1 em ambos os lados também. Então isso aqui vai ficar menor do que menos 9. Então meu x vai ser maior
do que 3. Que aí eu dividir por menos 3, né? Dividir por um número negativo inverte o sentido da desigualdade. Então aqui a solução vai ser do 3 até o infinito e além. E a reta aqui para a gente indicar, aqui é o meu zero, né? Para ficar uma referência aí, aqui a parte positiva tá com a seta. O 3 está aqui, só que o 3 é aberto, né? Isso, qualquer valor depois do 3 aqui é solução para nossa inequação. É isso aí, ó. Cadê a nossa inequação? Do 3 ao infinito e além. E é isso aí que a gente tem. Coisa bonita, né? Tá, essa era 17. Mas vamos voltar lá na parte teórica que eu não tinha entendido a explicação. Então tem a regrinha. O miserável vai puxar o quê? Observe que os números A e B forem... Observe que se os números A e B forem ambos positivos ou negativos, tá. Isso aqui é só explicação, né? Depois, observe que aí esse módulo aqui, né, da porcaria do menos o módulo do A e tal, o A tá entre esses dois aí, é sempre verdadeira. Então, vamos copiar isso, que é coisa que eu devia ter feito. Ter copiado desde o começo. Menos o módulo do A. Isso aqui, o meu A em si é maior ou igual a isso, é menor ou igual ao módulo do A aqui do outro lado. E para o B vai funcionar do mesmo jeito. Menos o módulo da porcaria do B, menor ou igual a bela porcaria do B, né? Que tá entre essa coisa. Tá ok. Lindo. Se o B for menos 5, então ficaria menos 5. Não, que mesmo assim, aqui vai sair 5, só que com este menos vai ficar menos 5 aqui. Eu teria menos 5 aqui no meio e 5 aqui no final. O que quer dizer? Que menos 5 é igual a menos 5, então esse pedaço estaria na mesma coisa, mas é menor do que 5. Tá? A desigualdade você mantém sempre, né? Não importa o valor que a gente acha. Porque é muito fácil, né, colocar assim menor igual. Ou menor igual é trivial, né, cara? Tá, então o que o menininho vai fazer depois? Ele vai somar essas duas coisas aqui. Então eu vou ficar com menos o módulo do A menos o módulo do B. Isso mantém a coisa aqui no meio, né? Menor ou igual A mais B. Menor ou igual ao módulo do A mais o módulo do B. Então, tirando essa parte aqui, se bem que aqui dá para tirar a evidência, né? Também. Então vai ficar menos. A gente vai ter módulo do A mais módulo do B. E essa jossa é menor ou igual a mais B, que é menor ou igual a módulo do A mais módulo do B. Ok. O problema é esse A mais B no meio, né? Mas eu tenho esse A mais B aqui, o módulo deles aqui nesse lado também. Tá, depois disso, o que que ele faz? Tá entre essa... Ah, mas é aquela, a primeira regra lixo lá, né? Que eu tinha o módulo de x, isso, módulo do x, menor, dá pra gente botar menor igual aqui pra ficar bom, menor igual ao a. Aí se tem que ser menor igual ao a, tu vai ficar menos o a aqui, o x vai estar entre, e vai estar entre esses dois, que é o caso aqui que a gente tem essa situação. Então o meu x é a mais b, e aqui é o meu a,
E aqui é o meu menos A aqui do outro lado, né? Que tá exatamente isso aí. Então eu posso dizer que o módulo do x, né, que o meu x é A mais B, é menor ou igual ao módulo, que no caso aqui seria menor ou igual a este valor, né? Que no caso aqui é o módulo do A mais o módulo do B. Caramba, cara, é tão trivial assim. Pois é, eu falei, né? Eu sabia que era uma coisa básica desse tipo. E aí, se aplicarmos agora a propriedade 4 e 5, substituindo com o x substituído por A mais B e A por módulo de A mais B. Só que o problema é esse, né, cara? Que às vezes ele tá te dizendo as coisas, né? Ele tá te falando tudo que tu precisa saber, mas não vai, né? Só que no caso aqui, isso aqui eu tô trocando por módulo de A mais módulo de B. É a porcaria do meu A, e aqui é só A mais B. Porcaria do meu X. E é isso. E chega nesse esquema todo da vida, né? Mas não adianta, cara. A dificuldade é grande, não adianta. Eu tenho essa bela dificuldade de entender as coisas básicas da vida. Mas tá vendo? É possível, até para uma pessoa do meu tipo, é possível evoluir um pouco, né? Mas enfim, então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.